Em discussão e primeira votação, projeto de lei ordinária número 61/2026, de autoria do Poder Executivo, institui a Unidade de Fiscalização do Contrato de Concessão do Serviço Público de Esgotamento Sanitário no município de Brusque, UFCE, dispõe sobre sua estrutura, competências e outras providências. Em discussão, com a palavra a vereadora Beth Essel. Valeu, Léo. Senhor presidente, nobres vereadores, comunidade que ainda nos acompanha, nos prestigia, eu quero deixar bem claro que eu não sou contra a fiscalização. Também quero deixar bem claro aqui que eu não sou contra os servidores públicos. Tenho profundo respeito pelos servidores efetivos, pelos técnicos, engenheiros, procuradores, profissionais que ingressaram no serviço público por concurso e dedicam o seu trabalho à população. Pois assim também fui na minha vida durante muitos anos funcionária pública, participando de concurso, e sei muito bem o que isso representa. Mas é preciso a gente fazer uma distinção bastante importante. Uma coisa é o servidor efetivo, que ocupa um cargo técnico e permanente. Outra é o servidor comissionado, que exerce uma função de confiança e cuja nomeação depende da indicação política. São situações diferentes e que precisam ser tratadas com a devida transparência. Esclareço à população que está nos acompanhando nesse momento porque mais uma vez está chegando a essa casa um projeto do Executivo que fala em fiscalização e transparência, mas que na prática novamente concentra todos os membros da comissão nas mãos do Executivo. Eu estou falando da Unidade de Fiscalização do Contrato de Concessão do Serviço Público do Esgotamento Sanitário do município de Brusque. Hoje, se ela for aprovada, ela será composta por uma comissão com prazo de 35 anos, remunerada e vinculada ao SAMAI, composta por 9 membros, sendo 2 da área técnica e 1 do departamento jurídico do SAMAI, enquanto os demais serão indicados pelas secretarias do governo. O diretor-presidente do SAMAI, que é uma indicação do prefeito, e exercerá a coordenação da comissão, e todos os demais membros serão designados por ato do próprio prefeito. Democrático, transparente. E aí eu pergunto, que fiscalização que é essa? Como podemos falar em controle social e transparência se a sociedade civil não tem assento, não tem voz e não tem participação efetiva nesse processo? A participação da sociedade civil não pode ser um obstáculo. Pelo contrário, ela tem que garantir legitimidade, ela tem que dar credibilidade para uma fiscalização verdadeira. Por isso, eu considero sim, senhor presidente e nobres colegas, mas que mais uma vez se apresente um modelo em que o próprio executivo escolhe quem vai fiscalizá-lo. E eu quero lembrar aqui que no Conselho Municipal de Saneamento Básico, que foi encaminhado também a esta casa, e aprovou uma lei que concede, sim, a presidência do Conselho ao diretor-presidente do SAMAI, cargo indicado pelo prefeito, e também permitiu que a Secretaria Executiva fosse escolhida por esse mesmo presidente. Aqui realmente concordo com o vereador Pirola, quando ele fala em narrativa. E ele tentou hoje criar uma para defender o governo. Mas eu vou, nesse meu poder de fala e de narrativa, fazer uma correção. E se ele prestou atenção na lei que ele votou e ainda releu para hoje dizer o que disse. Por favor, Marciano. A lei do Paulo Essel, artigo 46, dizia: fica instituído o Conselho Municipal de Saneamento Básico, órgão de composição governamental e não governamental, com os seguintes representantes. Ele não está dizendo que o presidente seria o presidente do SAMAI, dessa comissão. E aqui
fala, diretor-presidente de Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto do SAMAI, então foi eliminado. Um titular e um suplente de serviço autônomo... Por favor, eu estou na minha fala. Não, eu estou pedindo Municipal de Água e Esgoto. Não está discutindo a lei. Eu estou falando da lei. Por favor, então, vereador. Ela está falando de uma lei que já foi aprovada em outro momento. Então, eu peço, Vênia, que essa mesa diretora determine aquilo que estabelece o nosso regimento interno, que seja discutido o que está na matéria atual, que é a criação da comissão que está sendo discutida. Não a lei que já foi votada anteriormente. Ela teria outros passos para discutir isso. Obrigado, senhor presidente. E, vereador, posso continuar? A vereadora tenta se ater ao Eu estou me atento, porque ainda há pouco eu fui citada aqui. Eu não vou recuar do que eu trouxe para falar. A lei do atual prefeito acrescentou um inciso que não existia na lei anterior. Certo. Então, vereadores e comunidade que nos acompanha. Vereador, questão de ordem. Quem aqui está criando narrativa? Agora a lei fala da comissão. Ela está falando da lei anterior. Eu reforço o pedido de ordem. O projeto agora é comissão. Certo? É comissão. Pode olhar o regimento. Vamos até buscar o artigo. Nossa, gente, agora o regimento vai valer para mim? A senhora pode... Não vale. A senhora pode utilizar as explicações pessoais, então, para Não, eu vou continuar, porque eu estou falando da lei ainda, presidente, já vou concluir. E isso, então, vereadores e comunidade que nos acompanham e que me ouvem, quem aqui está criando a narrativa? Isso exemplifica bem a diferença entre cargos efetivos, técnicos e comissionados. E semana passada essa Câmara votou, então, uma comissão especial. Votaram também um processo de fiscalização nessa casa, aonde todos os membros da comissão são do atual governo e com 3 demais vereadores que também queriam participar da comissão e não se fizeram presente nessa comissão. Então, eu acho que a gente merece transparência. Obrigada, vereadores. Obrigado, vereadora. Continua em discussão projeto de lei ordinária 61/2026, com a palavra vereador Jean Pirola. Eu gostaria de falar, senhor presidente, do jogo da seleção brasileira com Marrocos, e eu não quero ser interrompido. É a mesma coisa. Porque se eu estou aqui discutindo um projeto de lei e traz matérias que já foram discutidas em outro momento, e mesmo o presidente solicitando que a vereadora se atenha à matéria, mesmo assim ela não obedece à presidência, isso é uma quebra do nosso regimento interno. Senão daqui a pouco vira bagunça. Daqui a pouco eu vou encontrar uma piada aqui no momento de uma discussão séria, de um projeto sério, que está sendo discutido mais de R$1 bilhão que vai ser investido pelo SAMAI, e que se não tiver uma fiscalização pelos profissionais do SAMAI, que estarão sim responsabilizados no trabalho em conjunto com a concessionária, que matéria que nós vamos discutir aqui, que seriedade tem aqui? Não tem seriedade nenhuma nessa casa daí. Porque se a vereadora não respeita nem a mesa diretora, vai respeitar mais quem nessa casa? Me desculpa, mas isso não é nenhum desabafo, isso é regimento interno. E se o regimento interno tem que ser seguido, é para todos, não é só para um ou para outro. É para todos, independente de quem esteja usando esse microfone. Questionou até a nossa votação da semana passada. Ora, se é para falar, vamos falar. O vereador Jober falou com todas as letras, eu vou propor a comissão do SAMAI. O que a vereadora fez? Se atravessou, propôs a comissão, porque ela sabe que não fará parte dessa comissão, porque ela é na minoria, porque o PT não conseguiu eleger mais do que 2 vereadores nessa cidade. Então ela tem que respeitar a representatividade partidária nessa casa. E ela não tem condições de fazer parte, por isso que ela fez a manobra que ela fez. E o vereador Jober tinha razão, ele conseguiu as assinaturas, e ela não conseguiu. Por isso que ela veio nessa tribuna, xingou todo mundo. Aí fica fácil. Se é para mudar de assunto, nós vamos mudar de assunto? Ora, se é para fazer manobra, faça manobra. Mas dentro daquilo que diz o regimento interno, não daquilo que acha que é o bel prazer. Ora, nós estamos discutindo aqui um projeto que vai criar um serviço para o SAMAI de estrita responsabilidade, que vai fiscalizar uma concessionária que vai usar mais de R$1,5 bilhão e que se o SAMAI não fiscalizar,
não tiver ali firme, quem vai pagar é o próprio SAMAI. E eu reafirmo aqui nesse microfone, eu confio veemente nos profissionais do SAMAI. São pessoas capacitadas, são pessoas que são apaixonadas pelo setor, que lutam, que brigam por aquele setor. Quem é mais responsável, quem é mais técnico, quem tem mais capacidade de fiscalizar uma concessionária? A sociedade civil organizada? Vai colocar lá o presidente do Sindicato dos Trabalhadores para ser o fiscal? Ou vai colocar o técnico do SAMAI para ser o fiscal? Espera aí, cada um no seu lugar? Se é para vir aqui falar de outros assuntos, nós vamos falar também? Senão daqui a pouco vira bagunça, senhor presidente. Foi só isso que eu coloquei. Não dá para não respeitar o regimento interno. Ele serve justamente para colocar o quê? Regra dentro da nossa casa legislativa. E se a gente não seguir as regras, nós vamos perder a mão. Daqui a pouco a gente está contando a história da carochinha aqui, inventando um monte de narrativa, fugindo do assunto que está sendo discutido. É isso que nós não podemos deixar acontecer. Se não virar bagunça. E nós não estamos aqui para virar chacota lá fora. Nós estamos aqui para discutir coisa séria. E esse projeto é sério. Não é brincadeira. É a criação de um grupo de fiscalização que vai ficar responsável, e qualquer assinatura que eles colocarem, eles são responsáveis no seu CPF sobre irregularidades que possam acontecer no contrato de concessão de 1,5 bilhões para os próximos 20 anos. Quem é que vai colocar uma assinatura de graça num projeto desse? Ninguém. A sociedade civil organizada, como a vereadora aqui colocou, ué, não tem um conselho que vai fiscalizar o SAMAI, que nós acabamos de discutir? Tem um conselho que vai fiscalizar lá. O que está sendo criado foi o mesmo sistema que foi criado para o Fomplata. O mesmo. Que a prefeitura mandou aqui para essa casa, que foi aprovado por unanimidade, a criação de um grupo que fiscalizou, ou fiscaliza, e que toca as obras do Fomplata de 100 milhões de reais. Agora nós estamos falando de 1,5 bilhões de reais. Olha o tamanho da responsabilidade desse grupo que está sendo criado. Acha que vai colocar qualquer pessoa lá? Ou qualquer pessoa vai querer assinar um documento desse? Espera aí, isso aqui é coisa séria. Aqui não é coisa para vir brincar. E quando a gente fala para seguir o regimento, é justamente isso. Se não vira bagunça. Ora, questionou até a criação da comissão da Câmara. É isso que não dá de admitir. A Câmara já vai criar uma comissão para fiscalizar também. Então como que vai ficar só por aquela comissão fiscalizadora? A Câmara vai ter uma comissão junto, que vai trabalhar em conjunto. E se a vereadora não fizer parte dessa comissão, ela que fiscalize de forma individual? Esse é um dever, uma obrigação do vereador. Aqui são 15 fiscais que o poder público tem. Então faça seu papel. Agora vim aqui dizer que é uma criação, que vai ser o prefeito que vai indicar, que isso, que aquilo. Quem indicou o presidente do SAMAI lá em 2011? Foi por concurso público também? Não, foi o prefeito na época. Isso é um direito discricionário do prefeito. Ele tem o poder de indicar o grupo que vai trabalhar ao seu redor. Ele que representa o povo que colocou ele na cadeira. E se ele está fazendo alguma coisa de errado, o povo tira. Como eu já falei nesse microfone. Quando tira alguém do comando que não cometeu um crime e que não é pelo povo, isso, no meu ponto de vista, é ilegalidade. Como foi o caso do Paulo Essa, como foi o caso do Arivec, que foram tirados do comando do município sem que a população tirasse. Quem escolhe democraticamente é o povo. E por manobras, infelizmente, políticas judiciais, foram cassados, foram retirados do comando e a cidade perdeu. Agora dizer que o atual prefeito não tem capacidade, talvez, para indicar um presidente, e o presidente não tem capacidade de indicar um conselho que vai fiscalizar uma concessionária que está chegando agora no município, que vai utilizar esse valor, esse montante, no nosso município. Espera aí, é brincar também com a capacidade de cada um e cada uma aqui dentro. Me desculpa. Desculpa até o nervosismo, senhor presidente, mas tem coisas que não dá para admitir.
quando você foge do tema, quando você ataca o teu colega sem te dar o direito de resposta, isso não pode acontecer. Eu sempre que uso essa tribuna, eu dou o direito de resposta para a pessoa. Eu não vou para as redes sociais atacar ninguém. Nunca fiz isso e nunca vou fazer. Porque o direito de resposta é aqui no microfone. Eu poderia não estar aqui com o meu direito de resposta agora na fala da vereadora Beth. Porque eu sim também saí do tema, respondendo o que a vereadora Beth veio aqui, que ela fugiu do tema. O tema é a criação de um grupo do SAMAI que vai fiscalizar a utilização de recursos pela concessionária. É isso que nós temos que discutir. É isso que nós temos que decidir. Nós aceitamos a criação disso ou não? Não aceitamos, quem vai fiscalizar a concessionária? É nós, 15 vereadores? É só a comissão que foi criada, vereador Jober? Quer dizer, então o SAMAI não vai poder fiscalizar a concessionária que está vindo trabalhar em conjunto com o SAMAI? É isso que a vereadora Beth colocou aqui agora. Eu digo novamente e repito, eu confio em cada um e cada uma funcionária do SAMAI, porque eles não é de esquerda, não é de direita, são todos os profissionais que lá trabalham. E lá tem de todos os tipos e maneiras políticos lá dentro. Conheço todos. E vou tratar de igual, porque eu sei que o tanto de esquerda quanto de direita é apaixonado pela autarquia SAMAI. E por isso que eles têm o meu total respeito. Inclusive os comissionados, que são colocados em suas funções, obedecem aquilo que determina a direção e tenho certeza que a direção vai saber montar essa comissão para fiscalizar. Não é para brincar, para fiscalizar 1,5 bilhões de reais que vai ser aplicado no nosso município. Desculpa o desabafo, senhor presidente, e obrigado pela parte. Obrigado, vereador. Continua em discussão o projeto de lei. Com a palavra, vereador Alessandro Simas. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, a imprensa, os nossos serventuários, a todos aqui presentes. Me causou um pouco de estranheza todo esse alarde, Felipe, em relação ao projeto em si, porque, depois eu queria que o Marciano botasse ali, não se está criando comissão nenhuma, não está se criando conselho nenhum, está se criando uma unidade de fiscalização de servidores técnicos, que se você olhar a composição, depois pode botar ali na página 3, são servidores técnicos no SAMAI, CEPLAN, que é um órgão técnico, parceria de convênios, que é um órgão técnico, e obras, que é um órgão técnico. Ninguém está botando gente da Fundação Cultural, gente da Secretaria de Educação, para fazer parte dessa unidade de fiscalização, que ela tem, sim, uma única obrigação, de estar todo dia, de manhã, de tarde, de noite, acompanhando a execução do projeto. E aí, não tem como você exigir de um Conselho Municipal de Saneamento Básico, que é formado pelo representante da OAB, pelo representante do Sindicato dos Trabalhadores da Fiação, não tem como você exigir que essa pessoa passe o dia fiscalizando, indo na obra, acompanhando, lendo o contrato, lendo programação, lendo a questão prevista com as suas datas, execução de obra e tudo. Isso aqui é uma unidade, sim, é um grupo que vai estar diariamente, né, fazendo essa fiscalização. Que bom que o prefeito entendeu e mandou dessa forma, que não é só, bota lá um fiscal de obra para tocar o esgoto sanitário, né? Ou bota, né, vou nomear o fulano lá para ser o fiscal do esgoto sanitário. Nós estamos falando, como foi dito aqui, de recursos da faixa de R$1 bilhão. Então, nada mais justo que um grupo faça isso e que seja assim remunerado, que eles tenham essa remuneração, porque é um trabalho que vai ser exaustivo, é um trabalho que vai ser difícil de ser realizado. E aí, né, mais uma vez, volto a falar, nós estamos falando de, além do diretor-presidente do SAMAI, que vai coordenar, que deve coordenar e que deve ser o responsável, porque ele é sim o diretor-presidente da autarquia, que vai fazer todo esse trabalho junto com a questão do esgotamento sanitário, de mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pessoas.
8 pessoas para fazer esse trabalho. 8, muito melhor que 2, muito melhor que 1, muito melhor que 3, muito melhor que 4, 5, 6 e 7. Por quê? São 8 cabeças pensando e tratando e cuidando de um contrato que ele é um contrato que, com certeza, né, na história desse município, nunca se falou de um contrato desse montante. E aí, né, essa unidade, que aí eu volto a falar, esse grupo de trabalho que vai ser criado, talvez aí essa é a distinção. Não é uma comissão, não é um conselho, não é nada disso. É um grupo de trabalho que vai estar focado, né, além da sua atividade no dia a dia, mas principalmente vai ser remunerada para quê? Para cuidar do contrato de esgotamento sanitário, passo a passo, desde lá do início até a execução, se está dentro do cronograma, se não está, se pode cobrar, se não pode, se a tarifa deve ser cobrada agora, tudo isso. E aí a gente está falando, né, não de uma pessoa, de um fiscal, de um contrato, Rick. Muitas vezes a gente vê as obras públicas, quem tem a... Né, bota o cara, arruma que precisa um fiscal de contrato. É assim em muitos lugares. E aqui não. Aqui o prefeito teve a sensibilidade de entender que esse contrato merece e deve ter, para que a população de Brusque também possa visualizar um grupo de trabalho como esse, cuidando, né, do contrato e da execução dele. Conceda a parte, Jean. Obrigado, vereador Simas. O que me causa estranheza foi a briga que teve em sessões anteriores para a criação da comissão que vai fiscalizar. Bradou-se, né? Ai, me deixaram de fora. Tá. Algum vereador aqui tem conhecimento técnico, profissional, dos materiais que estão sendo empregados, a forma que está sendo empregada, os milímetros de cano, material, capacidade? Como diz o vereador Valdir, me pergunta sobre instalação de energia, né, que eu respondo. Assim como me pergunta sobre direito, eu também vou responder. Mas eu não sei responder questões técnicas. Cabe a quem responder questão técnica? A nós, vereadores? Não, nós vamos ter que contratar uma equipe para poder nos auxiliar para fiscalizar aquilo que o SAMAI vai fazer. Então, olha só que não tem cabimento isso. É uma questão assim que contraria e contradiz aquilo que defendeu até agora. Parabéns pelas palavras, obrigado, vereador. Conceda a parte, Paulinho. Bom, vereador, só para contribuir, quando tu fala em 3, 4, 5, 8, é a mesma coisa que a gente tem 15 vereadores aqui. Será que os 15 vereadores, quando votam unânime por algum projeto, eles não têm certeza do que eles estão fazendo? Às vezes pode estar errado, mas quando tem 1 ou 2 para fazer a coisa errada, é muito mais simples. E mais do que isso, os valores que nós estamos falando aqui são valores muito altos. Qual da comissão que vai estar ali instituída, seja pelo prefeito, que vai querer fazer alguma coisa errada ou não vai pesquisar, não vai ter que ser técnico para buscar, porque sabe que depois vai ter que responder por aquilo? Nós não estamos falando de R$100, R$200, R$1.000. Estamos falando aqui de bi, né? É muita coisa. Então, eu também não tenho dúvida nenhuma de que essa comissão ela tem que ser criada, tem que ser do SAMAI, tem que ser técnico, e vai ter o vereador que quiser discordar da comissão, vai buscar o seu caminho, sem problema, tendo a comissão ainda aqui da própria Câmara também. Então, estou tranquilo quanto a esse assunto. Obrigado, vereador. Vereador Rick. Obrigado, vereador Simas. Eu sou totalmente favorável à criação dessa comissão e a Câmara tem que criar uma comissão também. Os vereadores aqui têm que fiscalizar também, porque, sinceramente, vereador Simas, eu acho que o prefeito ele foi muito corajoso em tirar esse projeto do papel e mais corajoso ainda em trazer essa empresa que veio aqui para Brusque para executar esse serviço. Porque essa preocupação é legítima e a gente tem que ter. Porque as pesquisas que eu fiz sobre essa empresa que vai executar esse serviço aqui na nossa cidade, ela não é nada boa. Aonde essa empresa passou, pelo menos nas cidades que eu pesquisei, não funcionou. Então eu acho que quanto mais mecanismos de fiscalização a gente criar e a gente fazer, vai ser melhor até para a gente resguardar principalmente o dinheiro do pagador de imposto, que não é pouco e é um contrato bilionário. Então, tem que fiscalizar de tudo quanto é forma. Obrigado e vamos tocar essa comissão para frente. Obrigado, vereador. E é justamente nesse sentido que eu volto a trazer a minha tranquilidade em relação à criação, à aprovação desse projeto para a criação dessa unidade de fiscalização, vereador Rogério.
né? Nós estamos falando, né, de um grupo técnico, né, que vai discutir dia a dia sobre a execução do contrato do esgotamento sanitário da cidade, né? E eles têm condições técnicas de acompanhar e de analisar cada passo que vai ser feito dia a dia, né? A comissão que foi criada de saneamento, a comissão para fiscalizar o contrato aqui nessa casa, ótimo, ótimo. Só que ela não tem subsídios técnicos suficientes para estar no dia a dia, né, acompanhando a execução do contrato. Né, o Conselho Municipal do Meio Ambiente, do Saneamento Básico, ótimo. Só que Cacalhos também não tem essa condição técnica de estar o dia todo na rua, né, acompanhando a execução do contrato. Quem pode fazer isso? Profissionais técnicos nomeados que criaram, através da criação dessa unidade de fiscalização, que vão realmente acompanhar a execução do contrato passo a passo. E aí é que volta naquela questão que já foi dito aqui, vão assinar, né? Vão assinar os relatórios, os boletins, né? Foi feito isso, foi. Passou lá, o vereador Rogério, foi ligado 500 metros da tubulação do esgoto que vai operar a partir de... Essas pessoas vão atestar, né? E essas pessoas têm a responsabilidade de dizer se está ou não funcionando, Jober. Por isso que eu acho que aí fica ficou um pouco essa questão do entender, não se trata de uma comissão, se trata de uma unidade de fiscalização, de um grupo de fiscais do contrato de saneamento básico da nossa cidade, e não uma pessoa indicada para ser o fiscal de um contrato tão importante como esse. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Continua em discussão o projeto de lei, com a palavra vereador Jober Lungen. Senhor presidente, senhor vereador, senhora vereadora, serventuários da casa, pessoal que nos acompanha aqui na galeria, pessoal que nos acompanha nas redes sociais, meu boa noite. Eu nem ia me manifestar, né, mas como o meu nome foi citado, né, vereador Simas, vereador Jean Pirola, né, e direcionado também a vereadora Beth, né, a minha formação técnica, né, ela é técnico especial em mecânica. Estudei 2 anos isso no Senai, trabalhei 14 anos numa metalúrgica, vereador Felipe, na metal mecânica, então de engenharia a gente entende um pouquinho, tá, vereador Valdir? E eu acredito muito que instituindo esse órgão fiscalizador, é uma preocupação também do administrador público, que hoje é o prefeito André Weck. Então, 35 anos a concessão, não 20, como foi dito aqui, né? Talvez no calor da emoção foi dito 20, mas é 35 anos. Então, assim, vai mudar 8 a 9 prefeitos. É só ganhar e mudar do nome. Eu acredito muito hoje no presidente que está hoje gerenciando o SAMAI, que é o Rodrigo Cesare, está fazendo uma gestão excelente. Nada mais justo que também comandar esse fluxo de dinheiro, né? E a comissão que foi feita, foi aprovada aqui dentro da Câmara de Vereadores, me parece que a vereadora acha que eu não tenho competência. É o que eu assim, eu fico ali sentado imaginando, talvez eu seja um retardado, porque não posso gerenciar essa comissão. E a comissão só foi votada, né, senhor presidente? Ainda falta eleger os membros da comissão e, com certeza, os 15 estão aptos a ser votados na comissão. A ser indicado, pelo partido, dependendo do coeficiente da Câmara. O PL mais privilegiado, porque elegeu 4 vereadores, vereador Paulinho, vereador Valdir, vereador Pedro, vereador Leonardo Schmidt, que teve que sair. Então, eu fico perplexo, senhor, que já é a 3ª vez que estão falando dessa comissão,
e achando que a gente, eu trabalhei no SAMAI, vereador Rogério, 3 anos e meio. Se puxar lá no Dom, vocês vão ver a publicação lá, né? A portaria. Eu já fui diretor técnico, vereador Felipe, vereador Rick. Eu já fui diretor administrativo. Eu fui diretor. 3 diretorias eu peguei ali. Então eu trabalhei em todo o setor do SAMAI. Eu conheço o SAMAI de pé a ponta. E eu não fiquei 3 anos e meio lá só ganhando salário. Eu fui atuante. Quando eu fui diretor no setor de tratamento de água, por 8 meses, vereador Simas, eu pulava dentro da barragem para ajudar o pessoal a limpar. Eu entrava numa vala, vereador Cacá, junto com os funcionários para ver do que era feito lá a ligação. Então eu participei com a cara e com a coragem e com o esforço lá dentro. Então não fiquei 3 anos só ganhando salário, né? Então assim, eu acho que eu tenho uma bagagem muito grande para estar fiscalizando todo o ponto de instalação desse tratamento de esgoto. Concedo a parte para depois eu finalizar. Obrigado, nobre vereador. Não se desmereça. O senhor tem tanto ou mais capacidade de qualquer um. O senhor foi escolhido pelo povo brusquense. E o povo soube escolher 15 vereadores para estarem aqui. Sem desmerecer ninguém. Se o senhor não tivesse a capacidade que o senhor tem, o senhor não seria presidente da Comissão de Saúde. Nós, vereadores, não teríamos escolhido o senhor para fazer parte da mesa diretora, que é o órgão importantíssimo dessa Casa Legislativa. O senhor não faria parte da CPI do lixo, vereador. Então veja a importância que o senhor tem nessa casa, a capacidade técnica que o senhor tem nesta casa. Não vou nem falar a capacidade produtiva, porque o senhor é um dos vereadores que mais atua nessa casa, que mais fiscaliza, que eu vejo que está mais na rua, junto com a população. Não se desmereça. O senhor tem toda a capacidade de ser o próximo presidente dessa comissão, que também vai fiscalizar o SAMAI. E parabéns pela sua coragem de fazer isso. Obrigado, vereador Jean Pirola. Com certeza a gente está na rua, junto com o vereador Antônio, a gente está numa parceria, a gente divide o gabinete, então a gente está em todos os cantos, fiscalizando com certeza, dando nossa contribuição, dando nossos palpites. Eu venho nessa tribuna, sou, dona Beth, da base com certeza, mas já demonstrei para a senhora que o meu interesse é a população. Com certeza, eu não deixo de acreditar nos meus princípios. Eu só fico entristecido porque é a 3ª vez que a senhora vem desmerecendo a comissão que a gente criou aqui dentro. Eu pontuei que eu ia fazer, como o vereador Jean Pirola falou, pontuei. A senhora pegou, fez um projeto antes. A gente pegou 5 assinaturas, criou a comissão, instaurou a comissão, mas ainda não escolhemos os membros. Com certeza a senhora pode participar. Com certeza, é só o PT indicar a senhora como participante. Se vai ter cota, eu não sei. Mas assim, eu acredito muito que esse governo esteja preocupado também com essa fiscalização, tanto é que montou essa comissão que vai, essa fiscalização, e nós vamos ser fiscais dessa fiscalização também. E eu sei cobrar. Então, eu tenho certeza que a senhora não deve estar acreditando no meu potencial, né, como demonstra várias vezes nos comentários, mas eu quero provar para a cidade de Brusque e para a senhora também, que com certeza a gente vai levar essa comissão com seriedade, como eu sempre faço. E eu estou demonstrando isso na Comissão da Saúde. Se teve alguns desvios ali, não foi de minha parte, eu tentei corrigir, mas eu estou tentando fazer com que as comissões que eu estou participando, tanto da CPI do lixo, eu não faltei em nenhuma reunião até hoje, e não faltei nenhuma da Comissão da Saúde, e com certeza essa também não pretendo faltar, salvo se eu tiver problema de saúde.
mas eu tenho certeza que fiscalização eu sei fazer e muito bem. Seria isso, senhor presidente. Obrigado, vereador. Continua em discussão o projeto de lei ordinária 61/2026. Em votação. Projeto de lei aprovado com 12 votos favoráveis e 1 contrário.